Nas Brechas do Momento, um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização: equipes de educação musical dos campi Niterói e São Cristóvão III. Colégio Pedro II. E aí, galera do podcast Nas Brechas do Momento, sou Vinícius Paiva, do campo Niterói. Estamos aqui para mais um episódio e dessa vez a gente vai falar sobre trilhas sonoras e eu vou chamar agora a Fernanda. E aí, Fernanda? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você gosta de madrugar aí ouvindo o nosso podcast. Eu sou a Fernanda, sou do campus Niterói. Estamos aqui com mais um Nas Brechas do Momento. Eu vou passar a fala agora para o nosso queridíssimo professor Paulo Coutinho. Nossa, queridíssimo, ganhei um queridíssimo. Muito obrigado, Fernando. Então, pessoas que estão ouvindo esse podcast, estamos aqui mais uma vez aqui com um novo episódio. E para esse bate-papo também eu vou chamar aqui o queridíssimo, vou usar o queridíssimo também, Fernanda. Queridíssimo Felipe Marins, do campus Caxias. Queridíssimo professor, eu sou o Felipe Marins, do campus Duque de Caxias. Bom dia a todos e todas. Eu também estou aqui com o grande Daniel Iório, do campus Centro. Então, já que estamos fazendo aí uma rotação de queridíssimos, nada mais justo do que atribuir queridíssimos a todos vocês, meus consagras que estão aqui. Mais um consagra especial que a gente precisa ouvir aí. E aí, Pedro Borges, queridíssimo Pedro Borges, fala com a gente. Estamos aí, viemos para falar sobre trilhas sonoras, as trilhas sonoras que marcaram a sua, a minha, a nossa vida. Enfim, é isso, vamos lá. Episódio de hoje: trilha sonora, percepção musical e audiovisual. Queria perguntar para o Paulo como a gente pode começar falando sobre isso. Cara, quando você assiste um filme, né, e aí tem aquela cena onde tem sempre uma música ali de fundo, né, independente da cena, seja a cena de tristeza, uma cena de muita alegria, etc. Ou quando você assiste um desenho, ou aquele jogo de videogame que tem, né, aquela música de uma fase específica do jogo, qual é a sua sensação? A minha sensação é que a gente consegue perceber melhor o que está acontecendo, seja no filme, na série, jogo, enfim, qualquer conteúdo audiovisual. Eu acho que quando tem a trilha sonora, ele só ressalta o que a gente está vendo ali, né? Aquela ação. Na verdade, a música, junto com essas outras linguagens visuais, ela é um grande instrumento que faz com que a gente busque uma série de percepções acerca daquilo que a gente está assistindo. E, na verdade, a música, enquanto linguagem artística, ela é carregada de muitos significados. Quando ela interpreta uma determinada cena, ela está ali efetivamente para representar aquele contexto daquela narrativa que está sendo construída ali. Quando, né, o compositor ele pensa numa música para um determinado filme ou desenho ou série ou jogo, ele está imbuído ali de uma série de sensações que aquela cena lhe provoca e faz com que ele organize as suas ideias que vão ser, né, criadas e elaboradas para amarrar aquela cena ali. E isso está dentro do que a gente entende como aquela sensação de afeto. Na verdade, não é que a música tenha afeto, mas ela nos proporciona sensações de afeto. E esses afetos, eles são muito particulares, porque cada um de nós, com as nossas histórias, com as nossas biografias culturais, nós construímos os nossos próprios afetos. Então, nessas trilhas sonoras, ô Vinícius, além da gente ter a representatividade da narrativa que a gente está assistindo, a gente cria também os nossos significados para aquilo que a gente está ouvindo. E aí, o que é o significado? Os significados, eles são conceitos que a gente constrói a partir das nossas experiências. São os conceitos que a gente constrói a partir das experiências que a gente vive. Então, quando a gente está ouvindo uma música numa cena de um filme, naquele jogo que a gente está jogando, a gente vai criando uma série de significados ali naquela música e a gente vai criando essa relação de afeto a partir desses significados que a gente cria com a nossa experiência como ouvinte ou também como, né, se a gente for praticar aquela determinada música, etc, etc, etc. Você abre o livro 3 da República de Platão, o que você encontra lá? Platão diz o seguinte: olha, nós temos que, na cidade ideal, banir as músicas que são compostas com o modo jônio e o modo lídio.
porque essas músicas fazem as pessoas ficarem frouxas. E nós temos que permitir, na cidade ideal, segundo ele, as músicas compostas no modo frígio e modo dórico, porque essas músicas fazem com que as pessoas se sintam mais valentes. Então, o que o Platão está dizendo, né? Pela voz de Sócrates, que a música faz a gente se sentir de um determinado jeito. Desde a época, lá na Grécia, já se percebia essa influência da construção musical, das melodias, do ritmo, da harmonia, na maneira como as pessoas estão se sentindo. Até hoje, a gente lida com isso. Se eu toco aqui um acorde maior, imediatamente você imagina, ganhei, venci, ou jogo, ou qualquer coisa. Agora, se eu toco um acorde menor, imediatamente vem a sensação de derrota. Essa associação, no caso da harmonia, às vezes do timbre, né? A gente tem a associação do tambor com guerra, né? Esse é fácil, porque na frente dos exércitos sempre ia alguém tocando um tambor para marcar ali o ritmo das pisadas. A harpa está sempre associada a algo mágico, né? A flauta, algo sedutor. A história veio criando essa associação e chega até nós hoje, no século XXI. A gente ainda partilha esses significados. Então, essas associações caminham junto com a nossa cultura musical há muitos séculos. Algumas há milênios. E, obviamente, a trilha sonora, como ela está trabalhando com emoções, ela vai utilizar desse conhecimento milenar. Vai incorporar outras coisas, outras escalas. Você vai ver um filme que se passa, sei lá, no Oriente, para você levar a sério, né, que aquilo se passa de fato, onde a história diz que é contada. Pô, se você bota uma escalinha oriental ali, cara, pronto. Já criou uma ambientação. O sujeito compra mais fácil. Quando a gente fala muito dos significados e dos afetos, a gente está muito no campo subjetivo, né? Mas quando o compositor ele pensa na criação de uma música para cumprir um vínculo com uma determinada narrativa cinematográfica ou uma narrativa de um jogo, ele usa ali técnicas composicionais que ele vai fazer com que a gente crie essas percepções que a gente está falando agora, né? Se ele usa uma concepção mais polifônica, ou se no determinado momento ele faz um aspecto sonoro mais de vozes mais passivas, de vozes mais, né, de sons mais longos, ou ele usa recursos de timbres diferentes, né? Que tipo de instrumento eu preciso usar, né, para essa narrativa, né? O filme Rio, por exemplo, o autor, né, da trilha sonora é o Carlinhos Brown, né? Que tipo de instrumento, que tipo de timbre ele pode caracterizar melhor essa narrativa, né? Então tudo isso tem um aspecto técnico importantíssimo. Isso tudo tem a ver com contar histórias, né? A música ajuda a gente a contar histórias. Não basta você contar apenas a história verbalmente, você precisa colocar outros elementos para que as pessoas se convençam da sua história. Então, entre os elementos vem o cenário, né, vem o figurino, a forma das pessoas atuarem, né, dos atores, das atrizes, e com certeza a trilha sonora ajuda o público a comprar aquela história, mas não só o público, né? Ajuda também quem está performando ali. Por exemplo, no uso de trilha sonora para balé. Eu acho, sinceramente, essa questão das trilhas sonoras um negócio muito subestimado de forma geral, no quesito de que até a gente prestar atenção nessa parte, muitas vezes a gente acaba, tipo, entre aspas, ignorando, sabe? Aquilo tá sendo essencial, aquilo tá sendo, tipo, sem aquilo não vai ser, de longe, não vai ser a mesma coisa, mas muitas vezes a gente acaba não prestando atenção, sabe? E essa questão, assim, de você prestar atenção e ir atrás, eu acho uma parada maravilhosa. Eu acho que isso complementa a experiência daquilo que você tá vivendo, sabe? Sim, parece que no filme já é tão essencial, já é tão normal, a música tá ali, os efeitos, enfim, toda essa trilha por trás da música, e é tão normal que parece que às vezes a gente nem percebe. Verdade, verdade. E é tão legal, né, como é que eles escolhem bem algumas músicas. Parece que outra música não iria combinar com aquela cena, mas a gente não dá valor, tipo, normaliza, sabe? E presta atenção no filme, mas não presta atenção naqueles mínimos detalhes que fazem a diferença, né? Eu gosto muito desse tema trilha sonora porque ele é a porta de entrada para muita gente na música, né?
principalmente para música instrumental. A galera que curte games, curte filmes de maneira geral, identifica ali vários afetos que tem a ver com a sua vida e aí entra no universo da música por causa de uma trilha sonora. Isso aconteceu muito comigo. Aconteceu com vocês também? Alguém já passou por essa situação? Isso aconteceu muito comigo. Eu, por exemplo, antes de conhecer o Ennio Morricone, não sei se vocês conhecem, mas é um dos grandes compositores lá do cinema Paradiso, assim, de muitos sucessos assim, no cinema. Eu já conhecia as músicas, né, de filmes sem conhecer o compositor. Quando eu conheci o compositor, aí eu fui querer investigar mais e querer ouvi-lo. E aí eu fui me aprimorando, né, nessa percepção da obra dele. Né? Até mesmo em eventos esportivos. As Olimpíadas também tinham trilha sonora, chamadinhas de televisão, você ouve aquilo. Cara, Fórmula 1. Eu me lembrei aqui, quem gosta de futebol conhece o hino da Champions, né? Um dos hinos mais famosos aí que toca em todo jogo da Champions League, né? Que é o principal campeonato da Europa. Então aí quem você tá ouvindo gosta da Champions, você sabe do que eu tô falando. E além disso, nos Estados Unidos, em ligas de basquete, futebol americano, enfim, o estádio tem sempre aquele órgão, né? O cara tocando o órgão, fazendo aquele sol tan tan tan, né? Que dá aquela emoção pro jogo, na substituição, na chamada do nome do jogador, isso tudo é trilha sonora. Falando dos esportes, aí na NBA sempre tem aquele, não só na NBA, né, nos outros esportes americanos, sempre tem aquele órgãozinho tocando. Esse órgão, ele sempre vai aumentando a intensidade junto com a torcida e normalmente também junto com o jogo. Vai tudo se interligando. Seguinte, eu vou tocar 2 músicas aqui e vocês me digam o que elas representam para vocês. E agora essa aqui. O que essas músicas significam para vocês? Eu acho que a primeira, da Bella Ciao, seria um sentimento mais negativo, de tristeza, alguma coisa assim. E a segunda, que foi o Baile de Favela, né? É uma música mais animada, esses sentimentos que me trouxe. A Bella Ciao é uma música que ela foi uma música de combate ao fascismo, né? Na época do fascismo. Ela foi utilizada na série Casa de Papel, justamente nesse sentido de ser um hino de combate ao fascismo, né? Um hino de combate um hino de resistência, digamos assim. E ela foi ressignificada na Casa de Papel. E a Baile de Favela, ela recentemente foi bastante veiculada, né, no pódio brasileiro com a nossa atleta, né, da ginástica. E a trilha sonora, né, o músico que compôs, né, essa trilha sonora, ele trouxe toda uma roupagem erudita, fez uma junção, ele buscou primeiro uma composição de bar e depois entrou no Baile de Favela com toda aquela estética quase que orquestral, jogando ali uma batida eletrônica, tudo para aproximar, né, esse contexto, né, naquele evento. Então eu trouxe essas músicas justamente porque a gente falou tanto significado e como as músicas elas estão vinculadas a uma determinada narrativa, mas como também essas músicas são ressignificadas em função dos movimentos culturais e de todas as variáveis culturais que vão se construindo ao longo do tempo, ao longo dos contextos, né? E não só isso, né? Também a gente pode reparar que, assim, hoje em dia parece que tudo é muito rápido. Então uma música de, sei lá, um mês atrás já é velha. O Baile de Favela, se não me engano, é de 5 anos atrás e ela foi resgatada agora de novo. Então, e o Bella Ciao também, né? Também é a mesma coisa. Então,
não só o ressignificado dela, né, mas ela ser ressignificada e ser trazida de volta, né, para o cotidiano do dia atual, né. Tem mais uma coisa também que tem a ver com trilha sonora, que é a forma que ela te transporta para outros lugares. Que eu acho isso, tipo, incrível. Usando um exemplo aí que o Paulo utilizou há um tempo atrás, né, que é o filme Rio. Cara, o filme foi feito por norte-americanos, mas se passa no Rio, aqui no Rio. Então, eles pegam aquela música Mais Que Nada e colocam como trilha sonora, assim, logo no início do filme. E, cara, é incrível, porque se você vê isso de outro país, você vai lembrar do Rio. Se você vê do Rio, você vai lembrar do Rio também. Então, a forma como é que eles pegam músicas tipicamente daquele país, daquela região, e conseguem fazer com que você se transporte realmente para aquela região. Eu acho isso incrível. E outra, Bella Ciao tem essa característica mais italiana, né? Pelo menos eu acho que eu consigo perceber um pouco na melodia, assim, um pouquinho do fraseado, acho bem bonito. Você percebe porque essa foi a intenção mesmo. E aí tem uma característica muito importante para o cinema, que a Fernanda Beatriz falou, e eu vou reforçar, que é essa identificação do lugar, né? Quando você identifica essa música do país tal, ou é da cultura tal, né? Isso é muito usado no cinema. Ontem eu tava vendo o Shrek, né? Aparece o Gato de Botas. Na hora que aparece o Gato de Botas, que é um personagem espanhola, que inclusive quem faz é o Antônio Bandeiras, a voz, já começa o violão. Só um acorde no violão aberto, né? Com aquela... Parece que você vê a unha do violonista ferindo a corda do violão. Já dá aquela pegada espanhola no negócio, né? Lá no início, quando o cinema começou a ser comercializado com os irmãos Lumière, as primeiras salas de cinema contavam com músicos, porque obviamente o filme era mudo, né? Então os pianistas nas salas de cinema improvisavam. Eles viam a cena e improvisavam em cima daquela cena. Eu achei muito legal você tocar nesse assunto dos filmes mudos, né? Porque se a gente está acostumado com um filme que tem falas, né? Que a gente já acha tão normal a música ali presente, como trilha sonora, efeitos sonoros. Imagina num filme que não existe fala, né? Então a música acaba sendo o elemento mais principal ainda, né? Nesse tipo de filme. Outra coisa que também me chamou muita atenção nessa sua fala dos músicos tocando ao vivo são os musicais, né? Os musicais mais clássicos que tem aí da Broadway. São os músicos lá tocando, né? O pessoal cantando e os músicos tocando, a orquestra ali embaixo, né? Do palco, né? Pensando no processo da pessoa fazer uma trilha sonora, né, cara? As pessoas fazem isso. As pessoas assistem uma cena sem música e fazem todo um design ali, todo um pensamento para construir aquela cena da forma que ela acha que está sendo vista. Tipo, a pessoa pegou do nada e criou alguma coisa ali na hora. O que você está dizendo é que a pessoa que faz o improviso baseado numa imagem que está vendo, ele tem um catálogo de frases musicais, tem um glossário dentro da inteligência musical dele que ele pode lançar a mão. Por exemplo, no momento triste do filme, ele já faz uma música mais lenta, mais em tom menor, mais pro grave, com uma melodia muito destacada. Na hora de uma perseguição, ele aumenta a velocidade, ele faz notas mais repetidas, ostinato, né? Faz uma escalinha ali um pouco mais estranha. Enfim, ele tem um glossário interno. E antes dele executar ali o improviso dele, né? Ele teve acesso ao roteiro, né? E aí, diante dessas cenas, ele vai utilizar todo o acervo musical que ele tem ali no momento. Uma cena triste, ele já tem a frase que ele vai usar. Uma cena de alegria, né? Ele já tem os desencadeamentos todos do que ele vai fazer, mas eu acho que ele estruturou isso previamente em algum momento. Quando você quer dar uma identidade para um personagem, vamos lá, rebeldia, cara, tu vai meter um rock and roll ali, uma guitarra distorcida quando o personagem aparece. Quando o personagem vai contar uma história triste, aí começa aquele pianinho no fundo. Entendeu? Aquele pianinho comentador da emoção do discurso que o cara tá fazendo. Não, é que essa bola que você puxou, né, da questão de músicas meio temáticas quando um personagem entra,
Tem aquele conceito, né? Como é que fala? Leitmotiv? Leitmotiv. Isso aí mesmo. Daniel puxou, então, tópico, assim, essencial para a trilha sonora, que é leitmotiv. Surge com os românticos da segunda geração, Richard Wagner, né? E o Franz Liszt, na ópera de Wagner e nos poemas sinfônicos do Liszt. O Wagner é responsável por uma das maiores produções operísticas da história, que, não se assustem, se chamava Tetralogia do Anel. Passava-se em torno de personagens divinos que forjaram um anel do poder. Então, toda vez que algum personagem vai lidar com o ouro do reino, que é um ouro mágico, com o qual é forjado os anéis, toca-se o tema do ouro. Em determinado momento em que o ouro é perdido, ele faz uma variação nesse tema do ouro para dizer que o ouro está com problema. Entende? Então, a história do ouro é contada por meio também da modificação desse pequeno tema. A gente costuma chamar de tema, né? Então, o leitmotiv são esses temas relacionados aos personagens, aos lugares, às coisas. Você tinha pequenas orquestras que tocavam nas salas de cinema. O que elas tocavam? Elas não tocavam músicas compostas para o filme. Elas tocavam clássicos. Então estava lá rolando um filme sem som e a orquestra tocando uma parada que às vezes não tinha muito a ver, né? Mas essa pegada estava muito presente nos primeiros caras que escreveram para orquestras mesmo fazerem músicas originais. O primeiro nome deles foi o Max Steiner, que era austríaco. Ele trabalhou no King Kong de 33, aquele filmão classicão que a gente vê o cara vestido de macaco subindo na torre, né? E trabalhou naquela trilha sonora, foi uma trilha sonora original. E ele trabalhou no Vento Levou. Entre outras músicas, tem o tema de Tara. Tara é o nome do sítio. Não viu Vento Levou? Ele se passa no sul americano durante a Guerra de Secessão. A gente conhece muito porque quando a professora Girafales encontra a Dona Florinda, né? Exatamente. Ressignificada, né? Aquilo que falamos anterior, tudo se ressignifica culturalmente, né? Exatamente. A gente tem um outro nome também clássico, que é o Bernard Herrmann. Ele é americano, trabalhou com Orson Welles, que é do Cidadão Kane, mas a maior parceria foi a parceria que ele fez com Hitchcock, e ele é o autor dessa trilha aqui de Psicose, né, a clássica. Quando você ouve isso, você vê a faca na mão da pessoa matando a mulher no banheiro, né? O que a gente está usando aqui? Simplesmente 3 notas cromáticas, Mi bemol, Mi B quadro e Fá, tocadas nesse ritmo constante, repetitivo, e como isso cria essa tensão de que, bom, enfim, um assassinato, né? Se você pegar o começo de um filme de terror, família com a criança, do nada a criança cai e faz barulho, tudo isso já tá com uma ambientação tensa ali, né? Às vezes tem até umas paradas meio que a gente não consegue perceber, mas que estão ali, elementos harmônicos, muito maneiro. E, tipo assim, se você pegar aquela cena de início, que você escuta a criança caindo do outro quarto e vai ver achando estranho, e trocar por uma música de sitcom, você vai achar, haha, a criança caiu ali sozinha. Nossa, que engraçado. Então, tipo assim, a música consegue transformar a nossa visão de uma cena. Uma outra trilha sonora importante é a Branca de Neve, Sete Anões, de 37, que foi a primeira trilha sonora comercializada, né? Vendeu-se os discos com a música. E o Mágico de Oz, que também usa muito leitmotiv, mas ele junta canções com a música. E isso é muito importante a gente falar, porque a galera tem muita dúvida nisso. A canção é uma coisa, a trilha sonora é outra coisa. A canção é com letra. E o soundtrack normalmente é instrumental. Pode ter um coro ali dentro, né? Mas não é uma canção com letra. Então você tem, por exemplo, no Oscar, né? Você tem o Oscar de melhor canção e você tem o Oscar de soundtrack.
né? Então, por exemplo, Titanic ganhou o Oscar por trilha sonora e por canção. A canção é o My Heart Will Go On, né? Lá, Celine Dion cantando, que todos vocês tocam na flauta, né? Devem odiar os seus professores de música por ensinar isso na flauta, mas tem a trilha sonora também, a soundtrack, que é uma outra parada. E o Mágico de Oz juntou essas duas coisas. Sobre algumas animações da Disney, filmes da Disney, eu descobri que aquela música de abertura da Disney, muito famosa, né, que aparece lá o castelo, ela era uma música feita pro Pinóquio, que a Disney lançou em 1940. Eles pegaram essa música, aproveitaram e colocaram aí como música de abertura da maioria dos filmes da Disney. Aí na década de 50 a gente tem uma influência muito grande de um jazz orquestral. É quando vai ter a criação daquela música do James Bond, né? Pantera Cor-de-Rosa. Todos os desenhos animados de Hanna-Barbera têm essas trilhas sonoras bem jazzistas, né? Vocês não sabem o que é isso, mas se chama Flintstones, né? Jetsons. Até Pica-Pau, né? Esses desenhos todos da década de 50 e 60, que tem esses compositores de trilha sonora com formação em big band de jazz, né? O Perdidos nos Espaços dos anos 60 é uma trilha mais pegada num jazz, numa orquestra de jazz. Até do Star Trek também, do Jornada nas Estrelas original, é uma pegadinha assim, afro-cuban jazz, né? Aí chega a era dos faroestes. Aí o Paulão citou o Ennio Morricone, que é um grande compositor desse período. É o cara que tem trilhas como... Agora, olha que louco, só de você ter falado Faroeste, antes de você tocar, já me veio essa música na cabeça. Olha como a trilha sonora é poderosa, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme do Stanley Kubrick, é um filme de 68. E o Stanley Kubrick era um cara... Bom, ele era muito personalista. Você vê os filmes dele, tem muita marca dele, né? A Laranja Mecânica, o Iluminado. Como é que normalmente se faz uma trilha sonora? Você filma e durante a edição você não coloca a trilha final do filme. Você coloca uma música clássica aleatória, só para aquilo dali não ficar sem música. E aí depois o compositor chega, te entrega e você junta as duas paradas. O 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele contratou um compositor para fazer a trilha sonora. Só que ele preferiu a música que botaram aleatória ali, só para encher linguiça. Que música era essa? Eram músicas clássicas, entre elas, um poema sinfônico de Richard Strauss, Assim Falou Zaratustra. Então tem aquela cena clássica do hominídeo, né? Descobrindo que ele podia usar o osso como uma ferramenta e como uma arma. E aí a música do Strauss atrás, né? Pam, 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 param. Isso trouxe de volta a vontade dos diretores de colocar grandes orquestras. Na década de 70, veio essa personagem da história do cinema chamada John Williams. Vai fazer uma trilha sonora para Star Wars, todo mundo aguardando que tivesse aquela pegada eletrônica, né? Star Wars, tecnologia, espaço, então vamos fazer uma coisa eletrônica. E não, ele traz uma orquestrona, uma coisa gigantesca, colossal, né? De volta para a história do cinema. No Star Wars tem o tema do Darth Vader, né? E nos prequels, episódio 1, 2 e 3, o Darth Vader tá como Anakin e tem determinados momentos que você fala assim, pô, o Anakin é um personagem bom. E aí, determinadas cenas, quando o Anakin tem alguns momentos assim de maldade, você ouve muito no fundo, muito suave, muito lento, tipo... É tipo, a trilha sonora te lembrando que daqui a 2 filmes ele vai virar vilão. A trilha sonora te dá um spoiler, cara, no meio. Ó, abre o olho, que eu tô botando aqui pra você um pedacinho da vilania dele que vai chegar daqui a 2 filmes. É muito bom isso. É que eu queria associar o que o Pedro falou antes da música do Darth Vader, que toca no tema do Anakin lá de vez em quando, bem de fundo. Aí é meio que um tema associado ao que o Anakin vai se tornar depois.
Meio não, né? Literalmente é, assim, o tema do cara. Exatamente. Você sabe que é o homem chegando ali. Em Rogue One, que é uma história que é por fora ali, né? Um spin-off, que inclusive não foi o John Williams que fez a trilha sonora, mas o cara que fez muito bem. O filme em si é muito bom, mas não é, sabe, tão bom assim, não é aquela parada que eu esperava. Mais uma cena no final, desculpe aí, spoilers, passa aí uns 30 segundos, sei lá, mas no final, quando aparece o Darth Vader, na hora que ele aparece, sem acender o sabre de luz, tá tocando um acorde de sol menor. Toca aí um acorde de sol menor, Pedro, por favor. Não, essa cena é genial. E quando ele acende o sabre de luz tá afinado em Mi. Assim? E aí, que acorde que a gente tá formando aí? Um acorde de Mi meio diminuto, cara. Cara, tipo assim, nossa, cara, foi um detalhe que quando eu percebi, eu enlouqueci, cara. Aquilo ali salvou o filme pra mim, achei genial isso que fizeram, sabe, tipo, nossa. Queria só acrescentar um ponto que eu acho muito legal também, ainda mais com esse negócio de rede social, né? Que é você conhecer um filme pela música. Às vezes você nem viu o filme, mas você sabe que a música é daquele filme. Tipo, Hakuna Matata. Se eu falar Hakuna Matata, ó, provavelmente a maioria vai pensar Rei Leão. Pode nunca ter assistido. Mas sabe, Mundo Ideal, Aladdin. Pode nunca ter assistido também, mas sabe que é desse filme. Gente, eu acho isso impressionante. Falando em Anel Divino, né? E em Leitmotiv, boa. Nós temos o seguinte: O Senhor dos Anéis, se eu não me engano, de 2001, ali o primeiro filme. Howard Shore, o cara é genial nesse sentido. Os compositores de trilha sonora dos últimos 40 anos, né, eles retomaram muitas dessas ferramentas da composição clássica lá do romantismo. O Howard Shore, que o Daniel já falou, que fez a trilha do Senhor dos Anéis. O Alan Silvestri, que vai fazer o Avengers, né? Entre outras coisas. De Volta para o Futuro. Ele usa também orquestras grandes. Com uma pegada um pouco mais de jazz, mas também com orquestras grandes. Danny Elfman, que tocava numa banda super famosa chamada Oingo Boingo. Ele saiu da banda e foi fazer trilha sonora. Trabalhou com o Tim Burton. Então ele fez o Batman do Tim Burton, com o Jack Nicholson. Edward Mãos de Tesouro, Estranho Mundo de Jack, Alice, dele também a música dos Simpsons. O Hans Zimmer, que é um alemão autodidata, assim, trabalha muito com Christopher Nolan, então ele fez a música da trilogia dos Batman do Nolan, Interestelar, Dunkirk, Inception, e é dele também a música do Piratas do Caribe. Pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam. James Horner, felizmente morreu em 2015, morreu novo. Fez a trilha do Troia, do Garoto de Pijama Listrado, Titanic, Avatar, Coração Valente, que eu acho uma das trilhas sonoras mais incríveis, que é a do Braveheart, de 96, a do James Horner. E o Michael Giacchino, que faz muita trilha dos filmes do J.J. Abrams, né? Os Incríveis, Ratatouille, e venceu aí o Oscar com Up, em 2009. Também comentar um pouquinho da cultura oriental, né? Cultura oriental por si só já não é uma coisa só, né? Tem muita coisa. Em 1954, a gente teve, por exemplo, grandioso monstrão kaiju Godzilla, né? Composto por Akira Ifukube, que pra mim, pelo menos essa música tema do Godzilla é um negócio diferenciado, porque de princípio parece não encaixar, mas quando você vê o filme e vai vendo ali as cenas acontecendo com a música tema, por exemplo, principal ali do Godzilla, o negócio faz sentido. E aí você percebe as várias visões que uma pessoa pode ter de uma cena, né? Inclusive, se eu não me engano, essas músicas também foram reaproveitadas no filme mais novo do Godzilla, que tem uma trilha sonora também excepcional. Só queria trazer esse comentário, assim, de Godzilla, que eu gosto bastante de monstrão gigante, assim, destruindo tudo. Com todo respeito aos personagens fictícios que tiveram suas casas destruídas por monstrões gigantes. Gostaria de puxar aí, o meu anime favorito, Naruto, que é uma das obras que mais me complementou como pessoa. Não é uma obra perfeita, mas é aquela. Tipo assim, foi a que mais me acrescentou como pessoa, pelo menos no quesito de anime. Tendo uma trilha sonora, inclusive, né, de 2001, né, e a trilha sonora em geral é Toshiro Masuda, foi o cara que fez do Naruto clássico,
E o Yasuharu Takanashi foi o que fez do Naruto Shippuden. Tem a questão do ritmo nos combates ser muito acelerado, pegar uma pegada mais Foi esse cara que fez a musiquinha da flauta, a musiquinha triste do Naruto? Essa música dele? Foi Toshiro Masuda. Inclusive, né, um dos vídeos mais famosos do Pedro II. Eu nunca parei pra pensar das músicas de Naruto fora do contexto da obra. Porque, tipo assim, encaixa tão bem, sabe? Tipo, muito... É um encaixe, pelo menos na minha visão aqui, de alguém que assistiu com aquele brilho no olhar, é um encaixe perfeito, incluindo nessa música triste do Naruto, que pra mim ela é maravilhosa, com todo respeito aí. Esses compositores mais orquestrais de trilha sonora vai fazer as músicas dos jogos, principalmente desses jogos mais, não sei como é que é o nome disso, RPG talvez, né? Esses que tem essa possibilidade de você jogar em primeira pessoa, né? Essa galera com formação de trilha para cinema vai fazer trilha para esse universo de jogos, não é não? Eu tô errado? Não, eu vou ter que concordar, e tá cada vez mais caminhando para esse lado, né? Porque hoje em dia a gente os jogos em geral estão puxando muito mais para uma experiência de imersão. Eu acho que é onde a música, para muitos, a música pode ser melhor aproveitada, né? Tipo, por exemplo, no filme você pode ver ali, pô, beleza, vai complementar a cena, mas num filme é bem difícil você ter a mesma imersão que você tem num jogo, que você se sente ali dentro exatamente, sabe? Eu acho que dialoga muito com essa questão. Do que você tinha falado de que, às vezes, a orquestra apenas estava ali enchendo ali um espaço que estava ali de áudio e deveria ser preenchido pela trilha sonora. Alguns jogos antigamente também faziam isso. Aí também, mais recentemente, também temos alguns exemplos com a música ambiental, que ela não é para você prestar bem atenção, ela é para ficar mais de fundo, assim. Como no exemplo do Minecraft, que foi lançado em 2011, a gente tem lá músicas ambientais para ficar de fundo, para criar uma atmosfera mais calma. Era exatamente nisso que eu ia tocar nesse ponto. O Minecraft é uma trilha sonora que mais me chama a atenção, assim, porque é uma trilha sonora muito calma, muito relaxante, assim, lenta, uma música geralmente só com um piano, tá ali. Então é uma música bem de fundo para você sentir que você tá ali jogando naquele mundo lá, construindo suas coisas. E eu acho muito legal essa mensagem que o jogo quer passar, né? Ele acaba formando uma identidade pro jogo também. Você tá ali construindo, criando seu mundinho ali. Enfim, isso tudo cria uma identidade pro jogo, né? Outra coisa do Minecraft é que, tipo assim, se eu não me engano, as músicas elas não têm um final também, né? Isso se relaciona com essa questão de não completar. Elas só vão sumindo, aí entra outra, preenchendo aquele ambiente vasto de exploração, sabe? Eu acho que complementa muito esse sentimento. Você tá solto nesse mundo e tem muita coisa por aí pra você conhecer, é um conhecimento inacabável, né, que você tem pra explorar. O Minecraft, assim como outros jogos de exploração, eles exploram bem essa tática, entre aspas, da música ambiental, menos melódica, apenas para criar uma atmosfera assim mesmo. As limitações técnicas dos jogos antigamente, porque você não tinha uma placa de som tão eficiente, potente naquela época. Inclusive o Pitfall, que é um jogo acho que bastante conhecido. O Pitfall tinha uma limitação do próprio Atari 2600, que o chip dele, o chamado Television Interface Adapter, também conhecido como o famoso TIA, esse chip tinha uma limitação para reprodução de som, tanto que o Pitfall nem tem música. Mas aí a gente tem um Pitfall 2 do ano 1984. Aí lá a gente tem um chip de áudio embutido no próprio cartucho, aí ele consegue colocar algumas músicas. Em 1986 surgiu o Zelda 1 e a gente tem lá as músicas de Dungeon, as músicas lá de superfície. Mas aí a gente tem em 1998 o Zelda Ocarina of Time, que é bem marcante assim para algumas pessoas. Até para mim, que eu não nasci naquele tempo, eu conheço bastante das músicas desse jogo e elas tinham uma pegada mais acústica em vez de eletrônica. Porque, né, teve uma evolução lá do Nintendo NES para o Nintendo 64 e agora você tinha como você reproduzir umas músicas meio no estilo MIDI, essas coisas aí. Eu acho que algumas pessoas até conhecem alguns temas dele. Eu vou tocar uma parte aqui de um tema que vou tocar na flauta.
Aí continuando, mais recentemente teve um jogo chamado Undertale, eu gosto bastante dele, a trilha sonora dele eu acho bem legal. Nesse jogo você tem umas músicas mais eletrônicas, mas no estilo chiptune, que é uma música no estilo dos jogos antigos, de Game Boy, essas coisas. Aí esse estilo, que era uma limitação técnica, virou um estilo estético. Sobre Undertale, inclusive, tem essa questão que é a seguinte: o cara que fez o jogo, ele também fez a trilha sonora de maneira tudo independente, e ele afirmou já várias vezes que ele fez as músicas do jogo, obviamente em 16 bits, para lembrar aquele período, né, de Mario e etc. E ele fez a trilha sonora antes, então a construção de cena veio junto com a música. Ele já imaginou as músicas antes mesmo de fazer o jogo em si, então ficou muito mais fácil ele construir as cenas e encaixar perfeitamente. Para finalizar, só queria falar do Super Mario Bros, que tem as músicas icônicas lá, do Koji Kondo, que é o mesmo compositor do The Legend of Zelda. Nessas músicas tem uma situação meio interessante, que quando você tá acabando o tempo lá da fase, a música começa a ficar mais rápida, né? Então, as músicas da trilha sonora podem servir de aviso para o jogador também. No Mario, não posso deixar de falar do seu, entre aspas, rival, Sonic, trazendo uma curiosidade muito maneira aí, que no jogo, se eu não me engano, de 1994, Sonic 3, eles chamaram ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jackson para compor e produzir músicas para o jogo, né? Só que também por essa questão de limitação ele pediu que as músicas fossem retiradas, só que algumas já estavam no jogo e continuaram lá, o que é uma coisa, uma loucura, assim, de se imaginar, né? Tipo, não é um negócio... Você vai pensar, nossa, vai jogar Sonic e vai estar lá Michael Jackson do nada. Mas eu quero puxar também aqui para outro jogo que eu não conhecia muito, jogo, se eu não me engano, de 1995 ou de 1996, que é Chrono Trigger, que teve a sua trilha sonora aclamada, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. O primeiro jogo consideram uma obra de arte, assim, muito bem fechada, perfeita. Já o segundo não é tão aclamado dessa mesma forma, mas a trilha sonora é tão quanto, né? Trilha sonora que foi composta por Yasunori Mitsuda e Nobuo Uematsu. Pelo pouco que eu ouvi, levando em conta limitações de época e etc, é sensacional, também trazendo bastante dessa cultura japonesa aí pro mundo como um todo. Como vocês estão falando de jogos, né? Eu queria falar um pouco, puxar a sardinha pro meu lado, que é da galera do FIFA, né? Deve ter alguém aí ouvindo que joga FIFA, enfim. O FIFA é um jogo de simulador de futebol. Ele tem todo ano um lançamento novo, então uma nova soundtrack é lançada todo ano. A gente pode identificar qual é a identidade que o idealizador do jogo, a desenvolvedora, quer dar pro jogo, né? Fui analisando as listas de música dos anos dos FIFA, e aí eu percebi que são músicas mais pop, eletrônicas, pop rock, até rap, e até algumas músicas afro, mal generalizando, né? Inclusive tem alguns artistas brasileiros, inclusive Carol Conká já performou no FIFA e apareceu nesse FIFA novo. E outras pessoas, outros brasileiros já apareceram no FIFA, já teve tribalistas no FIFA, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, enfim, Anitta, vários brasileiros no FIFA, já apareceram no FIFA, todo ano tem. E uma coisa legal que me cativa na trilha sonora do FIFA, o jogo consegue criar nas pessoas com que elas se identifiquem com as músicas e passem a se tornar como se fossem hinos do jogo. Então, quem já jogou FIFA conhece, por exemplo, Love Me Again, do John Newman, The Night, do AVC. São todas músicas que tocaram do FIFA, músicas ficaram muito famosas dentro da comunidade do FIFA, e que é muito legal você identificar isso, né? Poxa, a gente jogando um jogo, a gente consegue perceber a música, se identificar, criar um apego, sabe? Um afeto mesmo. Voltando lá pro primeiro tema que a gente estava falando. Eu já joguei um pouquinho de FIFA, escutei bastante as músicas. Eles também pegam muito pra essa parada cultural, né? Sempre tentam pegar uma variedade, tipo, de onde vem essas músicas, né? Tem muitas músicas, por exemplo, de drill. Drill foi um gênero que eu só conhecia a partir do FIFA, né? Que o FIFA pegou lá as músicas, se eu não me engano, do cara Dave, que é tipo um dos maiores artistas de drill, que é um gênero, se eu não me engano, que só surgiu ali no Reino Unido e pelo menos foi desenvolvido ali fortemente, né? Então eles têm muito essa pegada também de trazer várias coisas de vários lugares.
né? Por mais que possa pegar muito para esse lado do pop, da eletrônica, por exemplo, mas querendo ou não, é uma divulgação legal, né? Sim, exatamente. E geralmente os artistas que aparecem no FIFA, eles não são artistas famosos, assim, super famosos. Um ou outro tirando algumas exceções, um ou outro é famoso, sim. Mas acabam sendo mais reconhecidos, tendo mais visibilidade depois da música tocar no FIFA. E eu conheci um dos meus artistas favoritos com uma música do FIFA. Então é muito legal isso também. Esse negócio do FIFA trazer várias músicas populares ou não populares, mas com uma pegada mais pop ou eletrônica, também ajuda, às vezes, o jogador do jogo a tirar o tédio. Aí eles, às vezes, algumas pessoas até ficam lá no principal escutando só as músicas. Eu acho que deve ser feito exatamente para isso, para prender o jogador, né? Para ele ficar jogando o máximo de tempo possível. A gente não pode esquecer que é um produto, né? O FIFA é um jogo, um produto que você pode ainda comprar coisas lá, então eles querem que você jogue mesmo o jogo, né? Então tudo é elaborado, né, para que você fique jogando. Existia um jogo chamado Shadow of the Colossus que me incentivou muito a começar a compor música orquestral, essas coisas. Depois de reescutar a trilha sonora, eu fui acabar vendo como era essencial para o jogo. Aí eu comecei a me interessar por essa coisa de trilha sonora. Assim, Shadow of the Colossus é sensacional em todo e qualquer sentido. É um jogo maravilhoso, eu já joguei e realmente, eu fui pesquisar ontem um pouco mais sobre a trilha sonora desse jogo, inclusive, e a construção dela é muito boa, sabe? De começo ali, no caso, eu não vou querer dar um spoiler, mas no começo que tá tudo tranquilo, vamos dizer assim, é tudo uma coisa mais calma, mais silenciosa. E aí, com o desenvolver da história, às vezes vai parecendo um pouquinho mais agitado, às vezes até um pouquinho mais perturbado. Eu acho isso genial, quando você para, assim, pra perceber. Um negócio que eu lembrei aqui, que o Daniel falou, né? É a música lá, fazendo você ficar imerso no jogo. Uma coisa que eu gostava de fazer quando eu era menor era salvar músicas no meu celular, aí pegar um jogo, silenciar a música de fundo, né? E começar a ouvir aquela playlist jogando aquele jogo. Cara, eu achava isso sensacional. Não sei se alguém já fez isso daqui. Eu já fiz isso bastante com jogos antigos, até atualmente com esses aplicativos modernos de música, tipo Spotify. É bem mais fácil de você colocar as músicas que você gosta no fone de ouvido e você começar a jogar só escutando ali e prestando atenção no jogo. Exatamente, fazer isso com Subway Surf, gente. Não é só nas trilhas sonoras, né? Às vezes até mesmo a gente experimentando música, né? Tocando, enfim. Às vezes a gente toca, sei lá, uma nota em um teclado e num trombone, sei lá. São jeitos diferentes, né? São sons diferentes que vão sair, então acaba tendo interpretações, significados e isso tudo muda, né? A gente mesmo pode experimentar isso. O que vocês acham, galera? Você acabou de puxar, Vinícius, é um bagulho bem importante. Também mostra, sabe, tem vezes que a gente, por exemplo, está escutando uma música na rua e aquilo realmente parece uma trilha sonora da nossa vida, sabe? Mudando a nossa percepção ali das coisas ao redor. E, cara, é uma coisa, maluca, assim, de pensar, né? A gente também tem nossas trilhas sonoras, a gente também consegue mudar nossa percepção a partir daquilo que a gente está escutando, daquilo que a gente está absorvendo. Isso é uma coisa muito doida. A gente não tem como esgotar esse tema e a nossa tentativa aqui é bater um papo sobre esse assunto que é tão instigante na nossa vida, etc. Eu acho que a gente está fazendo um exercício de tirar a obviedade da trilha sonora. Dentro do senso comum, tá tudo muito óbvio, tá tudo muito dado ali. A gente tem as nossas sensações quando a gente escuta no filme e tal, mas a gente não se dá conta, mas a gente carrega essas sensações, mas tá tudo muito óbvio. E essa é a função da arte. Ela tenta tirar essa obviedade das coisas, né? E é o que a gente está fazendo nesse bate-papo, desconstruir o óbvio. Então é isso, galera. Se você viu até aqui o podcast, obrigado. Queria mandar um salve aí pros meus amigos, pra minha família, pra galera aí que gosta de música, que tá ouvindo nosso podcast. Todos os alunos do Pedro II se sintam salvados aí. Então é isso, eu queria deixar como sugestão de trilha sonora do FIFA, principalmente a música Love Me Again, que é muito maneira, assim. Eu recomendo muito. Então, vou passar aqui pra Fernanda pra mandar o salve dela. Salve, galera.
Então, eu quero mandar um salve aí pro pessoal que está assistindo, pro pessoal do CP2, principalmente do Campus de Niterói. Quero avisar também para vocês seguirem a gente no YouTube, que é Nas Brechas do Momento, no Instagram, que também é Nas Brechas do Momento, e no Spotify, que adivinha, também é Nas Brechas do Momento. E bebam água. Deixe sua sugestão aí de trilha sonora. Vou deixar aqui Um Mundo Ideal, já que eu falei de Disney, né? Ouçam Um Mundo Ideal, que é do filme Aladdin. Eu acho uma música muito linda e eu acho que deve ser ouvida. Vou chamar então o Felipe para dar o salve dele. Fala aí, Felipe. Antes desse episódio, eu tava muito com receio como é que eu ia puxar os assuntos, como é que eu ia começar a falar do que eu queria, mas aconteceu muito naturalmente, eu fiquei até surpreso. Eu gostei bastante de gravar esse episódio e eu espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado de escutar. E sugestão de trilha sonora, é meio difícil escolher entre umas quando você gosta de tantas, nem só em jogos, também em animes, essas coisas, mas a sugestão que eu queria deixar é escutar a trilha sonora de Shadow of the Colossus, que é uma das trilhas sonoras minhas favoritas, e principalmente a música The Mist of the Ritual. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas é isso aí. Ela é uma música meio melancólica, meio sombria, mas eu gosto bastante dela porque, não sei, às vezes a gente gosta de música e a gente nem sabe por quê. Vamos lá, né? Começar com o salve. Primeiramente aí, salve a todos os meus amigos que estão sempre me apoiando. Salve a todos os meus colegas de turma que também estão sempre me apoiando. Salve a todos os representantes que são representantes comigo, que não são representantes comigo, que também estão sempre aí apoiando. Salve a todo aí o colégio, né, do centro aí que está sempre dando aquele apoio, os professores também, os funcionários, todo mundo aí, diretoria, portaria, segurança, tiozinho que vende bala ali na frente, João, sempre sinto saudades aí de comprar bala com você. Também aí a rapaziada que joga jogos, rapaziada que assiste filmes. Também um salve aí pra quem? Pra rapaziada nas brechas do momento que não pôde estar aqui. Rapaziada do Pique de Matemática. Nunca vou esquecer aí que sempre tem prova pra fazer. Deixa eu pensar quem mais que dá pra gente agradecer. A rapaziada da minha família, né? Eu não posso esquecer que eu tenho família. Sempre importante de lembrar. Rapaziada que já jogou bola comigo. Rapaziada que já foi do meu outro colégio aí. Rapaziada que não é do meu outro colégio também, porque sempre tem que incluir todo mundo. Deixa eu pensar aqui. Também agradecer a mim mesmo por ter conseguido ficar aqui e não falar tanta besteira assim, embora tenha falado bastante, então aí a porcentagem tá boa. Também agradecer ao grupo de resumos por ter me salvado aí bastante nessa questão escolar. Rapaziada que joga RPG comigo e o meu amigo Magno, você é muito brabo, Magno. E aqui eu gostaria de deixar recomendações, vou falar no plural mesmo, porque infelizmente não posso deixar uma só. Primeiramente, Journey, um jogo muito bom, um jogo que já é uma experiência musical por si só e não tem como você separar e analisar separadamente a trilha sonora desse jogo, porque é uma experiência absurda. E, inclusive, esse foi o primeiro jogo aí a ser indicado para um Grammy. Ele quase ganhou um Grammy, pra vocês terem uma ideia. Um jogo, assim, do nada. Segundamente, Red Dead Redemption 2, que a trilha sonora junto com a história combina perfeitamente, é uma coisa assim amassante. Qualquer um que tenha como jogar, jogue. Uma música principalmente Unshaken, do D'Angelo, que é um cara que não tinha nada a ver, tipo, com o estilo de música, ele sempre foi mais um R&B da vida, né, mas ele é fã do jogo, chamaram ele pra fazer o 2 e falou, bó, e foi isso. E de filme, cara, eu vou ter que deixar que Mamma Mia é musical, mas conta, na minha opinião, conta com a trilha sonora aí de ABBA, que é uma banda maravilhosa que tá voltando, inclusive salve pra ABBA aí, se vocês quiserem me chamar no zap, tô disposto a essas conversações. E eu vou ter que encerrar meu salve aqui, porque infelizmente não temos mais tempo, né? Obrigado a todos aí por aguentar o meu salve, inclusive. Primeira coisa que eu sugiro é que você conheça o nome dos compositores. Eu, quando eu era mais novo, assim, eu tinha mania de ver os filmes sabendo no máximo o nome dos atores, né? Não conhecia o nome dos diretores. Eu não sabia quem estava por trás ali daquela produção. Pra mim era só interessante quem estava na frente. E isso acontece também na trilha sonora. A galera não conhece quem são os caras que pensaram naqueles sons que ajudam a gente a sentir aquelas emoções. Então conheçam os compositores. Pesquisem assim, né? Você gostou de uma música de um jogo? Vai lá, dá uma olhada quem é o cara que criou aquilo, qual é a formação dele, quais são os outros trabalhos que ele tem. Isso é importantíssimo, tá? Então, agora, de sugestão, assim, de nomes, bom, John Williams, claro, quem conhece
cinema tem que conhecer John Williams, Howard Shore, o Silvestre, o Danny Elfman, Hans Zimmer, James Horner e o Giacchino. Então, pra mim, os caras que, você conhecendo eles, você sabe bem. Agora, no meu coração, eu diria o seguinte: ouça a trilha do Coração Valente, cara. Pra mim é muito top. É um filme maravilhoso, né? Ambientado no século XIV, mas a trilha fala com qualquer coração. Eu acho que é uma das coisas que mais me marcou na minha infância / adolescência aí pra escolher esse caminho da música. Tirava ela de ouvido, tocava ela no teclado, na flauta, é muito bom. Mas, cara, uma coisa muito legal é você ver uma cena sem a música e ouvir a música sem a cena e imaginar o que tá rolando ali. Vou mandar um salve aqui para as compositoras e compositores que se dedicam às trilhas sonoras. Esse é o meu salve de hoje. Isso, galera. Esse episódio acaba por aqui. Obrigado por você ter ouvido isso aqui. E é isso. Até a próxima. Fechou. Você ouviu As Brechas do Momento, o podcast quinzenal das equipes de educação musical dos campos Niterói e São Cristóvão 3. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiverem novos episódios. Um abraço e até a próxima brecha de algum momento. Só queria acrescentar mais um salve aí após esse comentário. Eu imagino que seja o último, felizmente. Aí. Mais um salve para o John Williams, que eu não sabia que esse desgramento, com todo respeito, tinha feito tanta trilha sonora de filme que eu assisti. Sabe? Quanto mais eu fui olhando, mais ele estava lá. Então, João Williams, eu vou mandar aí meu Discord pro seu e-mail, você me adiciona lá, a gente dá uma conversada. Achei Inclusive, vejam ET, porque ele ganhou o Oscar por ET em 82, de trilha sonora.